gente vai falar um pouco sobre discipulado hoje, né? Eu já tive essa conversa aqui com a igreja uma vez, mas acho que a grande maioria não participava aqui com a gente ainda, né? E toda vez que sai o assunto discipulado, eu gosto muito de compartilhar o discipulado que eu recebi quando eu era mais novo, aqui em Ribeirão Preto e também na cidade de Araraquara. E aí, para isso, a gente pega... eu gosto muito da história de Paulo com Barnabé, para fazer algumas correlações, e é isso que a gente quer fazer nessa noite, tá? Quando eu tinha 6 anos, sabe? Nessa casa aí de 5, 6, 7 anos, assim, o meu tio Davi, sabe? Vocês lembram do tio Davi e a Rosana, lá da igreja do Parque Ribeirão? Todo mundo lembra dele? Do Alto da Boa Vista, isso. Alto da Boa Vista, exatamente. Então, ele era missionário em Araraquara quando eu tinha a idade do Luca. Eu era igualzinho o Luca, aliás, igualzinho mesmo, assim, tamanho, fortinho, igualzinho o Luca. E eles eram missionários em Araraquara e meu tio sempre viajou muito, dando estudo nos acampamentos. E ele me levava, né, mãe? Todo acampamento ele me levava. Para tudo quanto era lado eu ia junto. E eu me achava, né? Porque ia junto com o pregador do acampamento, não sei o quê. Era meu tio. E eu gostava de falar que ele era meu tio. Naquela época eu gostava de falar que ele era meu tio. Hoje eu ainda gosto. Hoje eu ainda gosto. Viu, tio? Ele vai assistir lá, mas ainda gosto de falar que você é meu tio. E teve um acampamento que ele me levou, acampamento de Betel, perto de Campinas. Uma manhã a gente acordou, imagina, o Luca, do tamanho do Luca, assim. Uma manhã a gente acordou, e era um chalé, eles estavam de lua de mel, né, mãe? Eu tinha acabado de casar, o tio Davi e a tia Rosana. E a gente dormia num chalé, o pregador dormia num chalé lá em Betel, era bem legal, assim, a instalação. E aí, uma manhã eu acordei assim, e tinha um guarda-roupa jogado do lado, assim, todo quebrado. E aí eu não entendi nada, guarda-roupa quebrado, jogado do lado. Aí minha tia assim, não acredito, como assim? Falei, esse guarda-roupa aí. Aí meu tio assim, você não lembra, menino? Falei, não, o que aconteceu? Diz que bateu um vento, sei lá o que aconteceu à noite lá, o guarda-roupa caiu em cima de mim, quebrou em cima de mim o guarda-roupa. E eu não lembrava, ó como Deus é bom. E ele me levava, e assim, ele sempre teve essa preocupação, porque o meu pai não era convertido na época, e ele sempre teve essa preocupação eu era o único sobrinho ainda, né, eu fui o sobrinho mais velho da família da minha mãe, e ele tinha essa preocupação de como meu pai não era convertido, ele assumiu essa condição de me educar no caminho do Senhor, né. Então ele me levava, das minhas férias eu passava na casa dele, o mês inteiro nas férias, né, mãe? Até adolescente, 14, 15, 16 anos, a gente ia para Araraquara e ficava o mês inteiro nas férias lá com ele. Era muito legal, né? Ele que me ensinou os livros da Bíblia, ele que me ensinou a sequência dos livros da Bíblia, junto com os irmãos aqui de Ribeirão. Ele que me ensinou as histórias, as principais histórias da Bíblia, ele que me ensinou a ter gosto pela leitura da Bíblia. Quando a gente ficava na casa dele, ele estudava demais o dia inteiro, e isso motivava a gente, porque ele sentava na escrivaninha dele para estudar e me chamava e sempre me dava alguma coisa para eu ler junto com ele, e eu ficava lendo junto com ele. Então, assim, nossa, um baita exemplo assim, que eu tinha quando criança, né? Quando eu tinha 22 anos, aqui em Ribeirão Preto, tinha um irmão que participava com a gente lá na igreja da Romeu Soloto, que é a igreja onde eu cresci. Ele chamava Marcos Soares, chama ainda, né? Hoje ele mora em Piracicaba. E ele me chamou para comer uma pizza na casa dele, era uma terça-feira à noite. E eu fui. E eu sempre fui, a nossa igreja sempre deu muito espaço assim para os jovens, né? Assim como aqui também tem. Então, desde cedo a gente dava estudo nas reuniões, desde cedo a gente participava do louvor, conduzia o louvor e tal, e pregava, né? E aí ele me chamou na casa dele, e ele entrou no assunto, a gente comendo pizza ali, ele entrou no assunto das coisas ali da liturgia, da igreja, e ele falou assim, Vinícius, vamos ver, faz uma gentileza, vamos fazer um teste, abre sua Bíblia, ele tinha pedido para levar a Bíblia, abre sua Bíblia onde você quiser, qualquer texto que você quiser, que você tiver familiaridade,
e me dá uma mensagem aqui de 10, 15 minutos. Agora, eu abri um texto de Lucas, aquele texto que os amigos levam o paralítico até o Senhor Jesus, lembra desse texto? Lucas 5, mais ou menos, assim. E aí eu falei todos os pontos que eu queria, até passei de 15 minutos pregando para ele no escritório do apartamento dele. Era um escritório com uma mesa de ripa, assim, com um cavalete meio improvisado, e era apertadinho, assim, então cabia só a mesa, a cadeira dele e a minha cadeira, e atrás dele ficava a porta e não tinha como passar, não dava nem para fugir dali daquele escritório. E aí eu falei uns 20 minutos ali, e quando terminou, aí ele assim, tá, você acabou? Eu falei, acabei. Ele falou, e o que você quis dizer com esse estudo seu? Aí eu falei, porque eu tinha pontuado tanta coisa no estudo, que eu falei assim, tudo que você entendeu aí, alguma coisa assim. Ele falou assim, não, mas assim, qual que era a mensagem principal que você queria trazer? Quando você começou a trazer essa mensagem, o que você gostaria que ficasse fixado na minha cabeça, na minha mente? Eu falei assim, nada, eu só queria terminar aqui mesmo. Fui falando os pontos, eu só queria terminar mesmo essa mensagem aqui. E aí ele sentou comigo, não, Vi, não pode ser assim, cara. Quando você vai dar um estudo, eu percebi isso lá na igreja e tal, deixa eu corrigir você em alguns pontos aqui, tal. Aí falou, me deu ali uma explicação, e eu, também não tinha para onde correr, eu acabei ouvindo ali, até porque ele é muito bom nas mensagens, nos estudos dele, é um professor nato, para quem conhece. E aí ele me lançou um desafio, ele falou assim, eu quero você na semana que vem aqui em casa, na terça-feira, pega esse mesmo texto que você pregou e eu quero que você refaça essa sua mensagem. E eu fiquei 4 anos indo naquele apartamento toda terça-feira. Toda terça-feira. A partir daquele dia a gente não se soltou mais. E a gente brinca que aquela tragédia, o desastre daquela noite foi o início de um discipulado muito gostoso que eu tive a oportunidade de fazer, de passar. Na semana seguinte eu apareci lá com a tal da mensagem. Marcão chorou por dentro, porque tinha alguma coisa diferente já. E a partir dali a gente começou assim né, mãe? E assim, naquela época não existia WhatsApp, não existia, né? Acho que se bobear tinha SMS só, mas não tinha essa de ficar combinando e descombinando. Não, eu sabia que toda terça-feira era aquilo ali, o apartamento dele. Que por sinal é o mesmo prédio que hoje meus pais moram, né? Coincidência que Deus preparou. No mesmo prédio onde meus pais moram hoje. Então toda terça-feira a gente foi tratando alguns pontos ali. E eu queria perguntar para você, assim, você já fez algum discipulado com alguém? Você já recebeu discipulado de alguém? Você já aplicou discipulado com alguém? Você já teve essa experiência de caminhar junto com alguém? Porque assim, eu já tive essa experiência com alguns irmãos, e eu digo para você, isso é o melhor do cristianismo. Depois da salvação, obviamente, do culto a Deus, estou dizendo assim, entre nós irmãos, isso é o melhor do cristianismo. É o melhor. Quando você se converteu, quando você chegou na igreja, sabe, é tudo muito diferente quando a gente chega numa igreja, né? Teve alguém que te pegou pela mão, né, sentou com você algumas vezes, te explicou melhor sobre todos os assuntos inerentes à igreja, te explicou melhor sobre a vida, né, conduta dentro do cristianismo. Teve essa pessoa? Né? Responda para você. E se sim, eu vou deixar 30 segundos você agora agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Quando Saulo, o grande Saulo, ele estava indo para Damasco, foi quando ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. E então veio a sua conversão.
Quando ele chegou ali em Damasco, a gente lembra dos acontecimentos, quando ele foi lá para a casa do Ananias, lá, e aí depois ele não via, e aí ele voltou a ver, ficou cego, e aí ele pregou ali, depois saiu, o pessoal, ele saiu da cidade assim, na calada, meio que escondido, assim, porque aí aqueles que ele perseguia, que eram os cristãos agora eram do time dele, porque ele também era cristão, e aí ele passou a ser perseguido por aqueles que eram do time dele antes, os fariseus, e aí ele saiu na calada da cidade, assim, num cesto, né? E aí quando ele chegou em Jerusalém, ele ainda era, para o pessoal de Jerusalém, ele ainda era o grande Saulo. Então, aquele Saulo que arrancava os cristãos dentro de casa e espancava, e matava, e arrancava cabelo, e arrancava as unhas, e torturava, fazia negar Jesus, enfim. Esse era o Saulo. E quando ele voltou para Jerusalém, já convertido, ninguém sabia que ele tinha se convertido. O pessoal tinha a imagem dele como aquele Saulo torturador. Não tinha a imagem dele convertido. Agora imagina o seguinte, eu não julgo os irmãos de Jerusalém. Porque imagina se esse homem vivesse hoje, um homem que vive torturando cristãos, matando cristãos, e aí de repente esse homem chega aqui na igreja falando que se converteu. Difícil de acreditar. Assim, com os olhos humanos, vamos dizer assim, vamos falar, tira a roupa de crente, vai. Difícil de acreditar que esse homem se converteu. O homem que vivia matando os cristãos, agora chega dizendo que se converteu, que é um de nós. E aí, um homem se compadeceu de ver essa situação de Paulo, de Saulo, né, que agora era Paulo, e ele procurou os irmãos da igreja de Jerusalém. E a gente lê no livro de Atos, capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 26. Nós lemos assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Faz sentido, não faz, esse medo dos discípulos? Esse medo dos crentes de Jerusalém? Então, versículo 27, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então precisou alguém intermediar ali a situação, porque os irmãos lá de Jerusalém não estavam acreditando muito na história de que Saulo tinha se convertido. E esse homem usado por Deus para fazer essa intermediação chamava-se Barnabé. Barnabé foi o homem usado por Deus para inserir, de fato, Paulo na comunidade dos cristãos, dos crentes. Porque Paulo conhecia muito bem quem eram os crentes ali de Jerusalém. Mas ele não sabia o que era aquilo pelo lado de dentro. Ele só sabia do lado de fora, daquilo que ele queria perseguir, daquilo que ele queria acabar. Mas viver o cristianismo, viver no meio deles, viver naquela comunidade dos irmãos em Jerusalém, ele não sabia o que era isso. E alguém precisou ensiná-lo o que era viver junto dessa comunidade dos crentes. E esse homem foi Barnabé. Barnabé foi responsável, então, pela inserção do apóstolo Paulo na comunidade dos crentes de Jerusalém. E aí, quando a gente pensa nisso, nós pensamos na pessoa que está chegando na igreja. Seja pela primeira vez, conhecendo a igreja, conhecendo o ambiente, ou aquele que se converteu. E assim, não é porque se converteu que já sabe tudo a respeito da liturgia, que já sabe tudo a respeito de todos os benefícios, de todo o pacote de presentes que a gente ganhou quando nós recebemos a salvação, quando os nossos olhos foram abertos para a salvação, a gente vai descobrindo os tesouros que nós conquistamos com a nossa salvação. Nós salvos, sempre fomos eleitos por Deus, mas quando nós descobrimos isso, nós temos que cavucar as pedras preciosas que nós recebemos dentro do pacote de bênçãos da salvação. E não é fácil fazer isso sozinho. Paulo teve alguém que o inseriu na comunidade dos cristãos.
E nós aqui também precisamos de alguém, quando chega um crente novo, nós precisamos de alguém que faça a mesma coisa que Barnabé fez com Paulo. É claro que a gente não fica com medo do crente novo, mas é mais fácil o crente novo ficar com medo da gente. Porque assim, gente, ó, é que a gente é crente velho. A maioria aqui é crente velho. A gente está acostumado com as nossas liturgias, com nosso jeito de falar. A gente está acostumado com o nosso modo de crer, o nosso modo de ver, enxergar a vida à luz do cristianismo. Mas quem está chegando, às vezes, não está. Não está. Eu queria que você fizesse um exercício mental agora e imaginasse quais seriam as dificuldades que uma pessoa passa quando vem aqui na nossa igreja pela primeira vez. Pela primeira vez. Às vezes nem é um crente novo, nem crente ele é. Às vezes ele conhece alguém, às vezes ele só mora aqui perto e viu a placa e decidiu, por qualquer motivo, Deus o trouxe aqui. Faz um exercício na sua cabeça. Você quer ver um jeito de fazer esse exercício? Faz de conta que você não é crente. Faz de conta que você não é crente. E você não conhece nada de qualquer outra religião que existe por aí. E aí você foi um dia visitar um centro de alguma religião dessas. Que dificuldades que você acha que você vai encontrar? Barreiras da timidez, porque não conhece ninguém. Barreiras de uma exposição, porque às vezes a pessoa nem queria falar que estava aqui. Nem queria. Às vezes a pessoa nem queria. Quantas vezes a gente vê, aqui a gente não tem esse costume, mas vê, o pessoal pede para ficar em pé, vem aqui na frente, ora, a pessoa não queria nem dizer que estava aqui. Ela não quer se meter nos crentes, ela só veio aqui porque ela entende que de alguma forma ela está tateando que precisa de Deus. Mas se ela puder ter Deus sem estar no meio dos crentes, melhor. Olha, é assim que o povo pensa. Diferenças de crenças. Ou vocês acham que tudo aquilo que a gente crê, a gente fala aqui, para nós faz muito sentido. Mas para a pessoa que está vindo aqui, às vezes não entende muito bem, é muita loucura. É muita loucura. É muita loucura. Para nós faz muito sentido dizer que o Senhor Jesus virá nos buscar, que nós teremos nossos corpos transformados. Para nós isso faz muito sentido. Nós vamos morar nas moradas celestiais que Deus tem preparado para nós, Jesus tem preparado para nós, que a voz, de Deus, o arcanjo vai tocar a trombeta, e um homem que morreu há 2000 anos atrás, ele vai reaparecer para nós, virá nos buscar, nós vamos nos encontrar com eles nas nuvens. Olha, gente, olha no que a gente crê. Nós cremos nisso, e quando a gente fala, não estou menosprezando, não estou diminuindo isso não, nós cremos nisso, mas pare e pensa numa pessoa que está vindo aqui pela primeira vez. É loucura. Eu estou dizendo isso para a gente lembrar da importância que existe da gente acolher essas pessoas, receber, fazer a inserção dessas pessoas numa comunidade, onde nós temos muita amizade entre nós, mas às vezes quem está chegando também precisa ter. Nós temos costumes estranhos, nossas músicas são estranhas. Nós cantamos coisas diferentes. Quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de falar do tal do leão de Judá. O povo ouve, mas que é esse leão? De onde que vem esse leão? Se não tiver quem explica. Como é que é aquela do Vencedores por Cristo? Ah, esqueci. Mas a gente canta umas coisas muito diferentes, assim. Os nossos estudos são diferentes, nossos assuntos, nossos valores. Ou você acha que um homem, quando vem visitar a gente aqui, não acha estranho que num grupo que só tenha homem, de repente o assunto não é nem uma mulher, não é nem uma bobagem? Nossos valores são diferentes. As nossas festas são diferentes. A gente é alegre sem precisar ficar louco de álcool. Gente, quer ver um negócio diferente que acontece entre nós?
reuniões nas casas. Sabe quem abre casa para os outros hoje em dia? Não tem, acabou. Acabou. Reuniões nas casas, a gente recebe vários e vários irmãos em casa. E vamos à casa dos irmãos. Isso não existe lá fora. É tudo muito diferente. E aí, de novo, um exercício. Você se lembra da pessoa que te ajudou nesse processo quando você chegou pela primeira vez na igreja? Quando você teve seu primeiro contato com o Evangelho? É tudo muito novo. É tudo muito doido. Não é, Du? Quem que te apresentou o Evangelho, Du? Foi o Rafa. Eu lembro, o Rafa tinha até desistido do Du. Aí o Du ligou pro Rafa, falou, não desiste de mim não. Mas ela não é muito doido da história? Até fazer sentido? Sabe, normalmente essa relação que se cria dentro de um discipulado, ela é muito maior do que um estudo bíblico, por exemplo. Ela é muito maior do que aprender sobre as doutrinas da... Muito maior, muito maior. Não que isso não tenha importância. Mas sabe, quando Barnabé chegou na cidade de Antioquia, estava começando uma igreja lá. Uma igreja que estava sendo formada por conta dos irmãos que tinham fugido lá da perseguição de Jerusalém. E aí Barnabé chegou na cidade, viu aquela igreja se formando, e falou assim, eu preciso de ajuda. Aí ele foi lá na cidade de Tarso e buscou Paulo, que estava por lá. E aí Barnabé e Paulo, antes da primeira viagem missionária, eles ficaram 1 ano na igreja de Antioquia, trabalhando junto com os irmãos, ensinando os irmãos. Imagina 1 ano vivendo juntos, Barnabé e Paulo, o tanto de assunto da vida que eles não trataram. Olha esse versículo que eu coloquei aqui para a gente. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E mais do que ensinar a muitos, existia uma cumplicidade e um ensinamento um com o outro também. Porque discipulado, gente, é uma lapidação e preparo, não só dentro dos assuntos, vamos dizer assim, espirituais que ficam no contexto teórico, mas isso tudo da teoria tem que ser aplicado na nossa prática de vida cristã. E tem que fazer sentido na nossa vida cristã. Discipulado não é estudo bíblico, mas é fazer com que, à luz da Bíblia, exista uma revisão da vida toda, nas suas diversas áreas. Isso é discipulado. Quando eu fazia discipulado com o Marcos, às vezes a gente ia para a casa dele, às vezes a gente ia para a pizzaria, a gente ia comer lanche, comer espetinho lá perto da casa dele. E o assunto, tinha dia do discipulado que a gente nem abria a Bíblia. Não que não fosse necessário, não estou diminuindo a Bíblia, mas eu estou dizendo que tinha dias que eu precisava comentar com ele assuntos assim da minha vida, dificuldades da minha vida. E é claro que os conselhos são sempre, vocês passaram pelos estudos aqui esse final de semana, são sempre voltados à luz da Bíblia. Mas às vezes não é uma mesa com uma Bíblia aberta e lendo, às vezes é um bate-papo, comendo um espetinho na rua. Eu nunca tinha ouvido, assim, eu nunca tinha entendido como se desenvolvia, nem como se identificava, nem como se desenvolvia dons e talentos. E a importância desses dons dentro do corpo. E a criação dos ministérios a partir desses dons agrupados. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi o Marcos que me ensinou, na Bíblia. E me ajudou no desenvolvimento dos meus dons. Gente, existem pecados
que eles só vão ser tratados nesse ambiente de cumplicidade. Sabia disso? Porque a gente se encontra aqui de domingo à noite, vocês não sabem que pecados que eu luto. Também não é assunto para a gente ficar falando assim. Vocês não sabem. Eu também não sei de vocês. E a gente só vai saber um do outro se existir alguma caminhada de cumplicidade desse jeito, senão não vai existir. Tratamento de pecado exige cumplicidade. Não só o tratamento, mas a confissão, a luta. Sabe, dizer o que você passa. Ou você não luta contra pecado? Às vezes você não luta. Às vezes você não está precisando de ajuda por nada, aí tudo bem, você não está precisando. Mas se de repente tem algum pecado que você precisa lutar contra ele, é num ambiente assim que a cumplicidade vai ser construída. Eu lembro que junto com o Marcos também, a gente fez esse discipulado numa idade minha, que era uma idade de transição ali. Eu tinha acabado de me formar e estava pensando em casar. Sabe aquela idade que você formou, você precisa virar homem, você precisa casar, precisa ter... E aí uma vez a gente estava numa aula de inglês. Você estava nessa aula do Get a Job? A gente estava numa aula de inglês, o Marcos dava aula de inglês para a gente na igreja, e a gente pegava texto bíblico em inglês e discutia com os irmãos, conversava em inglês, igual o Vinícius fazia aqui um tempo atrás. E aí ele foi entrando em assunto da vida, tudo conversando em inglês. Foi entrando no assunto da vida, eu fui explicando as coisas da vida, eu estava tentando fazer um mestrado, mas eu não queria direito ao mestrado, eu tinha formado em odonto, eu estava mexendo com rato lá no mestrado, tipo assim, era um negócio que não fazia muito sentido para mim. Aí uma hora ele virou para mim e falou, why don't you get a job, man? Ele falou, por que você não arruma um emprego, cara? Em vez de ficar se escondendo atrás dos... Ok, tudo bem se você faz mestrado com os ratinhos lá, se você faz mesmo, estuda, desenvolve os papers, dá aula, mas não era o meu caso. Eu estava só me escondendo para não get a job. Ele falou isso para mim na aula de inglês. A gente nunca esquece essa frase. Até hoje, quando eu posto, às vezes eu estou dando curso de alguma coisa, ou algum resultado legal que a gente fez de tratamento e tal, ele escreve para mim e fala, valeu a pena aquele get a job lá, hein? Porque são assuntos da vida, direcionamento de carreira. Foi bem uma fase... A gente namorava, eu e a Thaís, quando eu fazia discipulado com o Marcos. A gente namorava. E assim, ó, a Thaís, eu fui buscar lá nos perdidos lá. Porque, infelizmente, eu fui dar uma volta lá nos perdidos. Né, Daí? Lá nos Filisteus. Eu fui lá no Arraial dos Filisteus, conheci a Thaís lá. Mas ela era uma escolhida, esse foi o jeito que Deus a trouxe, enfim. E aí ela veio para a igreja, ela se converteu, porque se apaixonou por mim primeiro. Depois ela entendeu a mensagem do evangelho, tal, se converteu de fato, batizou, tal. E aí, assim, a mãe dela super empolgada, porque, nossa, encontrou um cara igual eu, tipo... Tava, né? E assim, o único contato que a família dela tinha com o evangelho era através da minha vida, né, Thaís? Não tinha outro. E o Marcos sabia disso, e ele me orientava demais. E teve uma semana que, depois de tudo isso, eu estava convertido, não sei o que, estava vindo comigo na igreja, uma bênção. Eu peguei e briguei com ela. Largamos. Aí eu cheguei na igreja, o Marcos assim, mas cadê a Thaís? A gente terminou. Ele falou, o quê? Eu não estou entendendo. Você terminou? O quê, cara? Tipo, olha o que você fez. Você tirou a menina de lá, você trouxe ela para cá, nos converteu, batizou, a família dela, agora você largou, cara? Ele falou assim, ó, você terminou com ela, nosso discipulado terminou aqui, porque você não é coisa de homem, não. Você sabe dessa história? Ele falou isso no casamento. Ele falou isso pra mim, cara. O que tem a ver o meu namoro com o discipulado? Tem a ver que não é papel de homem o que eu fiz. Foi isso. Ele falou assim, ó, eu dou discipulado para homem.
Isso aí que você fez não é papel de homem. No meu discipulado ele falou isso. Na semana seguinte eu voltei com a Thaís, porque eu queria continuar o discipulado. Não, mas assim, ó, o que eu quero dizer, olha a importância do discipulado para a vida de um menino de 24, 25 anos de idade. Momento de transição ali. Você sabia dessa história? Momento de transição, meio que querendo virar homem, e se não tiver um direcionamento, olha as coisas que a gente faz. Depois ele fez nosso casamento e falou isso no nosso casamento. Outra coisa, gente, investir na vida de outra pessoa custa caro. Custa caro. Custa caro. Não só dinheiro. Eu fico imaginando assim, ó, eu ia no apartamento do Marcos toda terça-feira. Toda terça-feira, durante 4 anos. Ele era casado, tinha 2 filhas, devia ter uns 10, 12 anos, as meninas? Não. Menos, né? Uns 4, 5, né? Isso. 4, 5, uma tinha 4, outra tinha 6, um negócio assim. Mas assim, sabe aquela idadezinha que você põe para dormir, que você conta a historinha, você faz oração, papapá. É a idade que elas estavam. Só que na terça-feira, o dia que eu ia, eu via a Leia fazendo isso com as meninas. Porque o Marcos estava na sala comigo e sempre tinha uma torta, sempre tinha um bolo, sempre tinha uma janta, sempre tinha uma pizza, sempre tinha... Isso custa dinheiro. Custa a paciência da Leia, a esposa, que de novo o Vinícius está sentado lá no sofá com o Marcos, conversando de Palmeira, porque conversa tudo, né? Conversando de vida. E eu, para mim, eu estava na casa do meu amigo, que é normal sair da casa do meu amigo meia-noite, 1h da manhã, coisa mais normal do mundo. Só que pro cara que é casado e tem 2 meninas, não é a coisa mais normal do mundo. Não é de boa. Isso é investimento numa vida. Hoje eu entendo e valorizo muito mais o tempo que o Marcos investiu comigo e entendo o esforço que ele fez de verdade do que naquela época. Porque naquela época eu era só estar sentado num sofá. Eu não sabia os bastidores de uma casa. Deixa eu falar um negócio para você. O dia que o Rafa vai com você tomar um cafezinho depois do almoço, para você é só um cafezinho, mas para isso acontecer, a Aline está com 5 lá. Não é, Aline? É. E você acha que o Rafa está tomando um cafezinho e não lembra dos 5 lá? Só que ele decidiu investir aquele tempo com você, cara. E a Aline é a mesma coisa. O Rafa só não fica com 5 ainda, fica com 4. Mas depois vai ficar com 5. É caro. Tio Davi me recebia na casa dele, eu passava, imagina um menino de 14 anos de idade, 1 semana comendo na sua casa. Minha mãe não mandava nada. Para ela era nossa, era um alívio quando a gente ia para casa do tio Davi. Mas ele mandava filho dele para eu chamo trocado, não dói. Não, mas eu mandava uma cesta básica, eu conhecia os filhos que eu tinha. Mandava, a cesta básica dela acabava no 3º dia, meu, eu tinha comido. É caro. Não, e assim, ó, chamado é chamado. Ele não recebia só a mim, ele recebia meia dúzia de moleque do monte de cidade. Imagina, tomando banho, chuveiro caro, comendo bem, que moleque de 14 anos come bem. Quando eu tinha 14 anos, eu comia 4 vezes o que eu como hoje. E eu pesava metade do peso. É dinheiro. O Marcão, ele tinha um Fiat Uno azul, 2 portas. Ele tinha família em Piracicaba. Tem ainda, hoje ele mora lá em Piracicaba. Ele ia para Piracicaba, ele me convidava para ir com ele, porque participava das coisas da igreja lá de Piracicaba. Só que assim, eu já era grandão, cara. Então, quando a gente ia no Fiat Uno, eu ia de boa na frente.
E a esposa do Marcos com as duas meninas atrás, no banco de trás. E as malas. E as malas, no Fiat Uno. Com todo respeito ao Fiat Uno. Assim, isso é incômodo, cara. Isso é incômodo. Imagina a cabeça da Leia. Se não tivesse o chamado para me receber ali também. Sabe, isso é investir na vida de alguém. Eu não sei se a Thaís ia ter essa paciência da Leia, não. É incômodo. Tá no meio da família, na presença da família. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Sabe, esse final de semana, vocês tiveram os estudos a respeito de aconselhamento bíblico. Eu tenho certeza que vocês falaram sobre a responsabilidade que é isso. Porque se é aconselhamento bíblico, é aconselhamento à luz do que a Bíblia diz e não do que você acha que é o certo. Isso traz a responsabilidade de, primeiro, saber o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, e depois não deixar o seu coração falar, mas deixar a sua mente dizer aquilo que a Bíblia está falando. É uma responsabilidade. E sabe, hoje eu faço agora, mês que vem, 41 anos. A última vez que eu me reuni oficialmente em discipulado com o Marcos foi depois do nosso casamento. Eu devia ter uns 27, 28 anos. Mas até hoje a gente conversa sobre a vida. Até hoje. Até hoje, quando eu tenho que tomar decisões, quando eu estou mal, quando eu estou triste por algum motivo. Até hoje a gente conversa. Eu não sei até quando vai o discipulado, mas o meu ainda continua, mesmo depois de tantos anos. Mesmo com a distância. Sabe, chegou uma hora que Barnabé e Paulo se separaram também. No começo da segunda viagem missionária, quando eu falo as viagens missionárias, vocês sabem do que a gente está falando, né? No livro de Atos, Paulo saiu em algumas viagens missionárias, tem 3 grandes viagens maiores descritas. Depois a gente sabe de uma última que teve depois que ele foi solto da prisão do capítulo 28, mas enfim. São as viagens onde Deus usou Paulo para levar o evangelho para o Império Romano e também para os gentios e até fora dos limites do Império. E no começo da segunda viagem missionária, aconteceu um atrito entre Paulo e Barnabé, não exatamente entre os dois, mas tinha um moço chamado João Marcos, que na primeira viagem tinha voltado no meio do caminho. E deve ter atrapalhado alguma coisa ali, pelo fato dele ter abandonado. E aí, quando foi para fazer a segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar de novo esse João Marcos. E o Paulo não quis deixar. E aí teve um atrito ali entre eles. E aí Barnabé deve ter identificado que Paulo já era um homem já bem formado espiritualmente. E viu a situação de João Marcos. E o texto diz que, no começo do capítulo 16, final do capítulo 15, diz que Barnabé foi junto com João Marcos. E Paulo não foi com Barnabé, mas ele convidou Silas para ir com ele. Na segunda viagem missionária. Porque para Paulo, o João Marcos não servia para aquela viagem. Ele já tinha abandonado na primeira. E aí, ali eles se separaram fisicamente. Mas espiritualmente e emotivamente, e em termos de relacionamento, é muito difícil. Parece que não tem fim isso. Pelo menos no meu caso não teve. Até hoje eu mantenho contato com o meu tutor, o Marcos. Barnabé viu Paulo pronto e decidiu acompanhar João Marcos. E a gente sabe da história,
mas eu vou lembrá-los disso. Esse João Marcos, que para Paulo não servia, para viajar com ele, para trabalhar junto com ele, é o mesmo João Marcos que a gente vê ele pedindo para Timóteo chamá-la no final da segunda carta dele, para Timóteo. Falou, Timóteo, vem para cá me visitar e traga o João Marcos. Ele fala, acho que só Marcos ali. Mas é o mesmo homem. Traz ele porque ele é útil para mim. Alguma coisa aconteceu na vida do João Marcos que da inutilidade que Paulo viu nele, no final da vida de Paulo, ele pede para chamar esse moço e diz que ele é útil para ele no ministério. Mas antes era inútil, agora se tornou útil. É o Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos que a gente está estudando. É esse moço. De inútil para útil, passando pelas mãos de quem? De Barnabé. De Barnabé. A caminhada junto, fisicamente, às vezes pode acabar. Mas um discipulado é duradouro. E ele permanece. E sabe o que é bonito? Que Paulo foi para a segunda viagem. E quando ele chegou de volta na cidade de Listra, ele viu um moço que ele talvez tivesse conhecido já na primeira viagem, chamava Timóteo. Sabe o que Paulo fez com esse moço? Pegou tudo aquilo que ele conhecia, a respeito do cristianismo, toda a revelação que ele recebeu, primeiro do Senhor, do próprio Senhor Jesus, e depois de tantas e tantas andanças junto com Barnabé e com os outros cristãos, ele chamou o jovenzinho Timóteo lá em Listra. Falou assim, Timóteo, o que você está fazendo aí? Você não quer viajar comigo, não? Como quem diz assim, você não quer comer uma pizza lá em casa hoje à noite, não? Vamos comer uma pizza lá em casa? Vamos conversar um pouquinho? Diz que esse jovenzinho Timóteo, ele era conhecido na região da cidade dele de Listra pelo bom testemunho dele. Timóteo, você não quer comer uma pizza lá em casa, não? Você não quer viajar comigo? Preciso pedir para minha mãe. Então, fala lá com sua mãe, com sua avó. Conversa lá com eles, com elas. Não, minha mãe deixou. Então, vamos viajar comigo? E ali começava o discipulado mais conhecido do Novo Testamento. Talvez o mais falado no Novo Testamento. O de Paulo com Timóteo. E que bonito de ver as palavras de Paulo a respeito de Timóteo. Que bonito. Que coisa nem quando ele fala para os filipenses assim, eu não conheço ninguém que tenha tamanho amor e cuidado com os irmãos como Timóteo. E saber que tinha algum dedinho dos ensinamentos dele ali. As cartas que ele escreve para Timóteo no final da vida dele. Poder ter o privilégio de, depois de ter viajado tanto e rodado tanto com Paulo ter a confiança de deixar Timóteo como líder da igreja da terceira maior cidade do império, da cidade modelo, a cidade da porta de entrada da Ásia, que era Éfeso. Timóteo, você agora vai ser líder aí dessa cidade. E não deixa ninguém zombar da tua juventude, não, mas torna-te padrão dos cristãos. Uma vez que você se tornar padrão, ninguém vai zombar da sua juventude, nem vai ver que você é novo. E ele só falou isso porque ele sabia que Timóteo tinha condição de ser. Que discipulado bonito dos dois. E muito da experiência do primeiro discipulado que ele recebeu, daquele primeiro moço que introduziu ele na igreja.
Eu fico imaginando Paulo contando essas histórias para Timóteo. Sabe, Timóteo, quando eu voltei para Jerusalém, o pessoal lá não queria me receber na igreja, não. Se não fosse o Barnabé, eu tinha apanhado dos crentes lá. E o tanto de perdão que eu precisei receber deles. Imagina Paulo contando as histórias para Timóteo. E depois tudo que eles viveram. Timóteo acompanhou prisões, acompanhou zombaria, acompanhou rebelião contra Paulo. Paulo saindo chutado da cidade de Éfeso. Sabe, acompanhou tudo de perto. E aí no final, Paulo fala essas palavras para Timóteo. As palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, pega tudo que você aprendeu comigo, tudo que a gente viajou junto, que a gente conheceu junto, que a gente passou junto, as experiências, os ensinamentos, pega tudo. Escolhe mais um, o próximo, e passa para ele, Timóteo. Passa para ele. Porque isso vai passando, e vai passando, e graças a Deus que foi passando e chegou até a gente. E só chegou até nós porque irmãos idôneos foram passando os ensinamentos, um para o outro, um para o outro, um para o outro. É claro que todo o cuidado de Deus com a sua igreja, mas usando os irmãos, sempre os irmãos, pessoas através dos tempos. Sabe por quê? Porque alguém se interessou por alguém. E só teve a atitude de chamar para comer uma pizza em casa. É só isso. Deixa o Espírito Santo agir com o resto. Sabe? Hoje é uma mensagem para a gente entender da responsabilidade nossa e não abandonarmos os nossos tutores, se eles estiverem aqui ainda, porque eles passam, e entender que tem novos chegando que precisam da gente também. Não posso deixar de agradecer ao tio Davi e à tia Rosana por terem me ensinado o gosto pela palavra. E também o Marcão, é esse moço aí. Já veio aqui? Nunca veio aqui, né? Acho que não, né? Um dia a gente vai convidar ele para estar aqui. Mas fica minha lembrança, meu agradecimento a eles. E como seria bom se a gente um dia fôssemos, se cada um de nós aqui um dia fôssemos lembrados também por alguém com esse mesmo carinho, de alguém que investiu a sua vida, o seu tempo, seus ensinos no desenvolvimento de uma outra pessoa. Tomara que Deus fale conosco. Amém.